Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá. E Joel Moraes. Já tô ficando com medo, bicho. Só estão me chamando para obituário. Pois é, né? E depois falam que eu sou a Blackwing desse podcast, né? A asa negra desse podcast. Mas o Joel só aparece depois que o cara já morreu. Você mata o cara e aí vem o Joel depois. Ele é um carpinho. O Joel vem só carpir aqui, né? O carpideiro. Agora eu tava pensando isso, viu? Porque tem os templates aqui, né? Para as vitrinas. Aí tem um template aqui escrito Pilha Saudoso. Nunca mais a gente tinha usado, né? Acho que o último tinha sido o Cassidy. E antes dele, Isso. muito tempo antes só. E é engraçado, parece que um puxa o outro. Eu tinha acabado de reeditar o do Leon Wine pro Arquivos do Pilha, para quem está subindo no YouTube, né? E logo depois veio o Cassidy falecer. Aí teve o Peter David, teve um programa só e agora de novo a gente com saudoso aqui. Já vou deixar até nos favoritos do Photoshop. Vixe Maria. Tá morrendo, eu ia começar na verdade o programa dizendo isso, né? Tá morrendo gente que nunca morreu antes. É verdade. Pois é, você já viu aí na nossa vitrina, na nossa brilhante vitrina produzida por Maurício Dantas, morreu o lendário e controverso escritor e principalmente editor da Marvel, o Jim Shooter, né? Morreu recentemente, agora no final de junho, né? No último dia de junho, foi divulgado pouquinho depois o falecimento dele. E como infelizmente já é um hábito, nós vamos fazer um programa dedicado ao Jim Shooter, né? E como até o Jamerson, que era para estar aqui nessa gravação, mas não apareceu, falou que tem muita gente que depois que uma figura como o Jim Shooter morre, eles esquecem o que ele fez de ruim, só enaltece as coisas boas, né? Tentam amenizar um pouquinho, porque ele pode ter sido muito mão de ferro na época da época que ele era o editor-chefe lá da Marvel. E o Jamerson falou que ele não é muito assim não, que talvez não precisasse do estilo dele naquela época na Marvel. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse programa e vamos tentar não... É claro que não vamos também, não vamos falar só mal do coitado, mas também não vamos amenizar, né? Vamos falar quem foi realmente o Jim Shooter, né, Maurício Dantas? Eu, particularmente, não é segredo pra ninguém, pode fuçar aí meu Twitter antigo, que eu sempre fui fã dele, não tô botando acima do bem e do mal, não. Teve algumas coisas realmente aí que ele tem que pedir perdão porque se exaltou, mas eu acho que ele foi, pro bem e pro mal, muito necessário pro universo dos quadrinhos, pra indústria dos quadrinhos, né, no tempo que ele foi editor-chefe e entendeu o negócio. O Stan Lee criou o negócio, ele entendeu, né, o negócio e levou para um outro nível de administrar o lado editorial de um lado e o lado artístico do outro.
Porque o cara realmente, né? Eu vou até me antecipar aqui, eu acho, discutindo isso com o Jamerson, ele falando que talvez um toque mais leve, né, do Shooter facilitasse mais as coisas. Mas lembra aí que o Shooter foi editor-chefe da Marvel numa época do Sexo, Drogas e Rock and Roll, né? Então a gente tem muitas histórias aí, quem é daquele Marvel Comics, a história secreta, sabe? Que os caras viajavam no ácido, tinham as ideias para os personagens, o Adam Warlock, Shang-Chi e tudo mais. E que iam alopear mesmo nas histórias, né? A gente tem a história como o primeiro crossover secreto, né, da Marvel com a DC, que eles fizeram a... A gente já comentou disso, o Jamerson também acho que já comentou num universo. Fizeram um crossover de uma parada, né? Que vários personagens, vários autores também apareciam nessa mesma parada. Em gibis Marvel, DC e tudo mais, e ele deu um puxão de orelha, quase botou os caras de castigo. Enfim, ele teve que ter uma mão firme para segurar esses excessos também, né? Não estou dizendo que ele agiu sempre certo, não. Não precisava dar chinelada algumas vezes, não precisava, mas essa mão forte assim segurou muito a onda de coisas que são artísticas, são criativas, mas também tem que servir ao negócio. Se não der dinheiro, né? Se bagunçar demais, tem que vestir a roupa e ir embora. E eu acho que ele soube dosar isso sim, né? Com os excessos e tudo mais, mas não consigo enxergar também essa malignidade toda, não, que alguns pintam aí, talvez por terem sido tolhidos mesmo, né? E ficar esse sentimento aí, até um ressentimento mesmo. Não vou por esse lado, não. Agora, de novo, né? Estamos analisando de terceira mão, né? De relatos de gente que viveu, gente a favor, gente contra, gente que pegou a opinião, também relatou em seus livros, em seus tweets. Então, é enviesado, mas é o que me parece hoje, que ele foi um cara divisivo, sim, mas o cara também que uniu e permitiu que muita coisa acontecesse e continuasse podendo acontecer no sentido das invenções, das reinvenções e continuar fazendo essa mídia ser interessante, relevante. Se a gente tem um capa dura de Guerras Secretas como eu tenho aqui, né, os meus poucos capa dura depois da mudança, é porque ele investiu em coisas que ninguém acreditava na época, né, que é licenciamento de ideia, história para boneco, que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é, você já falou um pouquinho do que você acha do Jim Shooter, mas quem foi o Jim Shooter? Fala um pouquinho da biografia dele, Maurício. Eu diria que o Shooter foi um prodígio mesmo, né? Porque com uns 12 anos ele sofreu um acidente, ficou lá de molho na cama e ganhou uns gibizinhos. E ao ganhar os gibizinhos, ele curtiu, entrou naquela onda assim, como muita criança de idade. Eu lembro do meu tio falando isso também. Ele quebrou a perna e aprendeu duas coisas: a ler gibi e a jogar xadrez. E até hoje ele gosta dos dois. E o Shooter também, ele não gostou. Chegou uma época que ele leu tanto, ele disse assim: ah, pô, gibi tá tão chato isso aqui. Ele escreveu e desenhou uma história do grupo favorito dele, que é a Legião dos Super-Heróis. Mandou para DC, o editor da DC à época adorou aquilo, pediu para aquele autor ir lá, né, que ele queria contratar, e quando chega na editora um menino de 14 anos, e esse menino de 14 anos se tornou escritor da Legião dos Super-Heróis e fez muita coisa que ficou literalmente para a história dos quadrinhos. E daí ele cresceu, foi para Marvel, voltou para DC, chegou a ser o editor-chefe da Marvel por muito tempo e foi um cara de negócio mesmo, de visão de negócio, que recebia as incumbências, né, como o que eu falei aí, as licenças da Marvel. Desse período dele foi uma casa de muitos licenciamentos, G.I. Joe, Transformers, desenvolveu esses conceitos, somente porque a DC deixou a bola cair em alguns momentos, né, a DC teve Thundercats, a DC teve a primeira proposta para Transformers e falhou miseravelmente, então levava para Marvel e o Shooter botava debaixo do braço, né? O Marcos vai botar aí o link para um artigo que eu tinha escrito em 2018 e republiquei lá no Arte Final mesmo, aqui no Arte Final, em 2020, falando um pouquinho de como ele inventou a história dos Transformers nos quadrinhos com a ajuda do Dan O'Neill, que a gente também comentou isso lá no nosso saudoso Dan O'Neill. E o G.I. Joe também, né? Uma história controversa também, que ele colocou o Larry Hama lá no meio. E uma série de outras coisas, Micanautas, Home, uma porrada de coisa que ficou na memória
afetiva dos leitores, o pessoal da nossa idade, um pouco mais velho também, porque ele soube lidar com isso como um negócio. Ao mesmo tempo que ele dá uma certa liberdade criativa para os seus escritores e desenhistas, ele também tinha essa visão de fazer o negócio lucrativo para poder permitir que essas outras maluquices todas acontecessem, né? É preciso um Guerras Secretas, um mega evento que a galera critica, eu adoro, eu acho muito massa, divertidíssimo, pode ser um pastel de vento, mas é um pastel de vento gostoso, e ele sabia fazer isso ao mesmo tempo que agradava os chefes e botava a galera para fazer o que gostava e ao mesmo tempo cumprir algumas tarefas de casa lá. É claro, né? Também tem uma questão polêmica aí, deve estar me antecipando o que o Joel ia falar, mas havia uma regra da casa na Marvel de que o editor não podia escrever também, né? E ele e alguns favoritos dele quebravam essa regra aí direto, como o próprio Shooter é o escritor ali de Guerra Secreta, o escritor de Guerra Secreta 2, que é uma porcaria, já falei várias vezes aqui em pilhas e em outros podcasts também, que o que Guerra Secreta 1 tem de bom, o 2 tem de ruim. Mas ele seguiu aí, depois que ele se aposentou, na verdade ele saiu da Marvel DC, né? Fundou a sua própria editora de quadrinhos, que foi a Defiant, e depois a Broadway Comics também. Tem o Atom, né, o Homem Solar, tem uma porrada de coisa. Ele chegou a trabalhar na Valiant e acho que pra Acclaim também, né, aquela Acclaim Entertainment, dona de jogo de videogame. A Valiant, se salvo engano, teve uma época que era da Acclaim, né? Isso mesmo. É isso mesmo. A Acclaim, na verdade, comprou os personagens da Valiant, né? E aí virou meio que um selo da Acclaim. Uhum. E ele fez várias tentativas aí de lançar outros gibis, enfim. Na verdade, a Valiant foi desenvolvida por ele também desde o começo, né? E até hoje existe a Valiant, vive vivendo aí de reboots, né? Tem personagens como o Bloodshot, que o Vin Diesel fez filme recentemente, tem umas polêmicas aí. E agora, né, em 2024, ele foi diagnosticado com câncer de esôfago e faleceu agora no último dia 30 de junho, poucos dias atrás. E estamos aqui lembrando dessa biografia dele, porque é uma personalidade realmente divisível. Mas eu também quero dar um outro crédito a ele, Marcos, antes de passar a palavra para vocês, que é o Chuta, é um cara que sempre deu muita entrevista, sempre apareceu, tem uma série de vídeos dele no YouTube. Ele mesmo tem um blog que ele contou muita coisa, de novo, né? A gente não sabe até quanto isso é parcial, o que ele amenizou ali, ele limpou a barra dele, queimou gente, não sei. Mas ele deixou muita coisa registrada. Se a gente lamentou o Daniel O'Neill, por exemplo, né, que se foi sem fazer o livro que ele prometeu, o Shooter também não escreveu um livro, mas ele deixou muito registro mesmo. E isso é muito bacana. Você vê em vários lugares, como esse Marvel, como essa História Secreta, tem coisas retiradas do blog dele. Tem nesse texto que eu tinha escrito também, eu linkei lá o Treatment, né, que é a proposta que ele apresentou para a Hasbro na época para poder lançar o gibi de Transformers e dali viu o desenho. Então o cara deixou bons registros, tem uma série de vídeos também no YouTube. Vou mandar para você, Marcos, você linka no post aqui também para a galera ver. Tá em inglês. Acho que o Joel até postou, não foi, Joel? Uns prints desses vídeos e é uma entrevista muito bacana, dá para você acompanhar aí com legenda pelo YouTube. Na verdade, assim, pipocaram muitas entrevistas. Quem tinha feito entrevista com ele nos últimos anos, online, aproveitou o momento, né, e começou a colocar seus links de YouTube, link de blogs. Então, assim, desencavaram muita entrevista boa com ele. Fora isso que você falou, né, que ele tinha o próprio blog dele, no qual ele publicava e postava muita coisa, reminiscências, também, assim, meio que ele explicava o que estava acontecendo, como, por exemplo, adiantando um pouquinho, né, a gente vai falar disso mais tarde, mas o que aconteceu no último período que ele trabalhou com a DC Comics, que foi uma fase que ele fez a Legião curta, acabou sendo interrompida antes do que deveria, e ele explicou que teve muito do editorial que atrapalhou. Mas ele era bem aberto, sim. Ele falava abertamente nas entrevistas e dava para ver. Você vê quando o cara tá na defensiva e que o cara tenta cobertar. Ele não, ele admitia certas atitudes que ele teve, certas decisões que ele tomou, que são criticadas até hoje. Ele admitia que fez realmente. Agora ele
embasava, né? Ele justificava. A gente falando assim do começo, para não ir logo para o final, né? A gente falando do começo novamente, como o Maurício bem listou aí, né? Ele começou aos 13, 14 anos, foi uma coisa assim, eu acho que não tem precedentes, e depois disso eu acho que também não teve, eu acho que ele foi o único. Eu não sei de nenhum outro roteirista que tenha começado aos 14 anos numa das duas grandes, DC ou Marvel, e também nunca vi falar de nenhum que tenha, depois dele, tenha começado a trabalhar para DC ou Marvel, produzindo roteiros com 14, 15, 16 anos, eu não sei. Me corrija se eu estiver errado. E assim, Eu também não conheço, não. Inclusive, eu ia perguntar para você sobre essa fase do shooter na Legião. Afinal de contas, você é o nosso legionário aqui de carreira aqui do Pilha, né? não, não, não. Um dos 4 que eu conheço no mundo. Eu sou da Legião dos Substitutos. O que é da Legião principal é o Jamerson. Isso aí eu me rendo. Mas assim, quando ele começou na Legião, além da coisa ser totalmente assim, incomum, um garoto, né, escrevendo para uma editora grande. Além disso, você vê que não foi simplesmente um fã escrevendo. Não, o cara ele tinha uma visão assim, até para a idade dele, que tinha diferença até para os coroas, os veteranos que estavam na época escrevendo. Por quê? Ele leu, nesse período que ele estava no hospital, que o Maurício citou, ele leu gibis da Marvel e gibis da DC. Os da Marvel já estavam há, acho que 5, 6 anos, é, ganhando tração cada vez mais e conquistando leitores e com um diferencial. Tem um certo grau, por mais que hoje seja datado, mas na época era um pouco mais bidimensionais e mais sofisticados que os da DC. Enquanto o Quarteto, Vingadores, X-Men nem tanto, né? Mas enfim, Quarteto de Vingadores, Homem-Aranha, Hulk, Thor, eles tinham dilemas morais, eles tinham uma elaboração um pouco melhor do que os da DC, até nas motivações. Os da DC ainda estavam como se estivesse nos anos 50, não era nem nos anos 40, quando tinha mais ação e mais mistério. Eles estavam assim, infantilizados a um ponto que se você pegar a Liga da Justiça da América original, por mais que você goste do Gardner Fox e goste da arte do Mike Sekovsky, mas tem algumas histórias da Liga da Justiça em 1962, 63 até 68 que hoje são constrangedoras para uma criança de 5, 6 anos. Uma criança de hoje em dia vai achar constrangedora, porque é bobo mesmo. Aí ele viu isso na cama do hospital, se recuperando, e ao mesmo tempo comparou com o Jamal. É, diz a lenda, reza a lenda, que ele ficou tão revoltado que começou a escrever cartas para Marvel, dizendo que era absurdo, aliás, perdão, para DC, era absurdo a DC ter um panteão de heróis como aqueles, tal, que são heróis clássicos, já na época já eram clássicos, mas que estavam sendo tratados com roteiros e com diálogos e com interações, não era nem infantilizados, era bobalhados mesmo. E ele disse que a Marvel estava mostrando como é que podia fazer. Nessa troca de correspondências, ele chegou ao ponto de instigar o editor, eu não sei se foi o Mort Weisinger ou foi outro, mas ele conseguiu instigar e conseguiu vender a ideia dele fazer um roteiro. Durante esses dias agora, após a morte dele, eu não sabia desse detalhe. Ele não fez só o roteiro, ele fez o que a gente chama de, vamos dizer, como Kate Giffen fazia. Ele fez os breakdowns mesmo, ele fez o rascunho das histórias. Eu li aqui que ele fez os desenhos e o roteiro, mandou pra DC, e a DC depois quis comprar, né? E aí ele vendeu aquilo. Pois é. Aí é o seguinte, quando você chega na primeira história que ele realmente vendeu para DC, que foi publicada, é Legião dos Super-Heróis, Adventure Comics, acho que 346, de 1966. É uma história que tem um nível um pouco melhor em relação às outras histórias da Legião, porque assim, eu fiz uma maratona em 2022 lendo tudo da Legião. Obrigado ao DC++, Direct Connect++, Plus. Mas eu li tudo da Legião num período de alguns meses, e vou dizer a você, por mais que eu goste da Legião, eu sou fã da Legião desde os meus, acho que 8, 9 anos de idade, alguma coisa assim, mas eu vou dizer, a Legião, até chegar mais ou menos na fase do Paul Levitz, a segunda fase do Paul Levitz, que é a mais conhecida, que é da Saga das Trevas Eternas, ela teve poucos momentos bons. A maioria era de infantil a abobalhado, era uma coisa assim constrangedora. Quando você pega essa primeira história do Jim Shooter, tem um diferencial. Ela é um pouco mais elaborada, ela é um pouco mais direcionada. E claro, para um garoto de 14 anos isso já era muito. Além disso, ele introduziu 4 novos personagens, um que mostra-se um vilão,
e 3 outros que se tornam membros da Legião durante muito tempo. Um deles é um personagem que morre um pouco depois, que aí uma morte nos quadrinhos é uma coisa, assim, em 1966, era uma coisa assim, quanto mais na DC. O personagem morre, tem uma morte heróica, que até hoje é reverenciado pelos fãs da Legião. Na mesma edição, ele apresenta um império intergaláctico que até hoje também faz parte da mitologia da DC, que é o planeta dos Cúndios, o Império Cúndio. Sendo que esse Império Cúndio, se você for olhar de certa forma, comparando, ele antecede algum tempo, eu não sei se um ano ou alguns meses, e ele é um precursor de outra franquia que tem também um povo beligerante, que são os Klingons. É um povo à semelhança dos Klingons. A gente não sabe se os roteiristas, né, de Star Trek, se eles sabiam, leram isso, algum deles era fã de quadrinhos, e imitaram os Cúndios criando os Klingons, ou se isso foi só em vamos dizer, uma linha de raciocínio coincidente. A gente não sabe, ninguém sabe até hoje. Mas o Tipo, tipo os aliens, tipo os aliens e a ninhada, né? o da ninhada é uma homenagem, né? A gente sabe que o Claremont, ele foi descaradamente, ele homenageou, né, os aliens com a ninhada. Mas nesse caso aqui, antecedeu alguns meses, eles têm uma semelhança assim com um pouco de estereótipo, vamos dizer, dos mongóis de Gengis Khan, brutais, né, beligerantes e tal. E que de certa forma os Klingons seguem essa linha, né? É um império, uma raça beligerante. Tudo isso na primeira edição do cara, 1966, com 14 anos. Ele escreveu e criou a história também mais à frente, a história do Devorador de Sóis, que é um conceito de raça alienígena que até hoje está na DC, já rendeu muitas histórias boas. Ele criou muita coisa. Pouco depois ele saiu. Mais à frente ele viria para uma segunda fase, mas isso já nos anos 70. Agora, ele, enquanto roteirista, ele tinha um diferencial. A gente parte justamente dessa premissa. Ele se tornou roteirista para escrever as histórias que ele queria, achando que o que estava sendo escrito não estava legal. É diferente do fanboy tradicional, do tipo, não, caramba, eu queria tanto escrever uma história do Homem-Aranha, uma história do Batman, mas não tá com aquela indignação, aquela instiga de, peraí, o que estão sendo feito lá agora tá errado, eu queria fazer correto. Então você vê que até o início dele teve um diferencial, tanto pela idade quanto pela motivação. E aí para frente, por exemplo, a outra coisa que eu li dele, mas que já foi algum tempo depois, ele já estava consolidado, já foi Vingadores. Que aí a gente leu isso aqui pela editora Abril, tanto em Capitão América quanto Era já TV, foram aquelas histórias que eram desenhadas tanto pelo Pérez quanto pelo John Byrne, como queiram. E que a saga de Korvac, né, tinha um pouco dele, foi construído com os roteiros dele. Ele não escrevia à toa. Ele tinha realmente assim um domínio muito bom assim da estrutura narrativa, da trama. Isso o roteirista, né? A gente não chegou ainda nem no editor. A parte do editor já foi um pouco depois, né? Acredito que 76. Maurício, me corrija aí se eu estiver errado. Eu acho que é por aí mesmo, deixa eu confirmar aqui. Mas assim, ele só como roteirista, ele já deixou uma marca assim inédita, por ter começado tão jovem e por ter feito muitas coisas que ficaram até hoje, que estão até hoje, não tiveram assim, não envelheceram tão mal. Ele em 76, ele entrou na Marvel como editor assistente e escritor. Ele virou editor-chefe em 78. Em 2 anos, né? Ele Uhum. dominou a coisa ali. Isso coincide, inclusive, desculpa, Joel, com a saída do Stan Lee de Nova York, né? Ele vai para Los Angeles, porque o Marvel Television Studios estava bombando ali e o Stan é meio. A gente já comentou isso também em um outro podcast. O Stan é meio que figura pública, né? Todo mundo ele é a atração da Marvel, todo mundo quer apertar a mão dele e tudo mais, então ele é muito mais necessário desse outro lado, esse campo aí que a Marvel estava abrindo para TV, né, desenhos animados da própria Marvel. Logo depois veio Caverna do Dragão, que é da Marvel Animation também, e uma série de outros Defensores da desenhos. Terra. Isso. Então o Stan vai para lá e deixa esse vácuo. Precisa de alguém que tenha essa mão forte, né, no editorial, e o Shooter vem assumir esse lugar aí no lugar do Art Goldwyn, né? Isso. Goodwin, que estava no cargo ali já há algum tempinho.
Então, ele assume e leva isso aí até, eu acho que é 88, que é quando ele sai. Ele E já saiu aí, próximo do finalzinho, né, dos anos 80. e aí entra o Bob Harras, né? Que deixa uma bagunça ali depois. É mais ou menos quando a Marvel quase vai à falência. Ele foi demitido da Marvel em abril de 87, o Jim Shooter. E que é aí conhecido até com aquela famosa homenagem, né, que o John Byrne fez contra ele em Lendas, né, da DC. Sim. Né? Então, Pois é. todo mundo Vamos falar desse período dele como editor-chefe, que eu acho que é onde ele se destacou mais, né? Onde teve, assim, muita coisa que a gente fala hoje desse período da Marvel foi feito sob a gestão dele, né? Mas me permite uma coisa? Me Fala permite aí. uma coisa? Antes da gente entrar nele como editor, eu vendo aqui foi que eu relembrei. Cara, tem uma história clássica dele nos Vingadores. Clássica, eu digo, para quem era leitura da mensalzinha Vingadores, que saía na Herói TV, da Abril. É aquela história do Conde Nefário se tornando Superman, desenhado pelo Byrne e dando cacete nos Vingadores. É do Jim Shooter. Porra, eu Certeza que é adoro ele. essa. Eu, Eu tenho quase certeza que é dele. eu Deixa eu adoro só essa tirar a dúvida. história. Deixa eu achar aqui, porque a gente falou disso no Avante até. É, Deixa eu também estou procurando aqui só para confirmar. Não, vocês falaram sim no Avante. O volume, aqui, Vingadores 164. É isso mesmo. Jim Shooter e John Byrne. Depois se tornariam inimigos. Mas, bicho, essa história é muito, mas muito boa. Assim, pelo massa veísmo. Não tem nada demais, não. Simplesmente é uma ideia, assim. Ela tem uma premissa bem das antigas mesmo. O Conde Nefário, ele pega 3 supervilões e copia, rouba os poderes deles e injeta nele mesmo. E aí ele fica nível Superman mesmo. Raios pelos olhos, super força, voo, super velocidade. E é um crescente de pancadaria. Ele vai detonando os Vingadores até que no final chega o Thor. Pera aí que eu vou quebrar a cara dele. Mas mesmo assim ainda dá um cansaço nele. essa história eu comentei no Avante lá, eu acho genial, assim. Eu tinha muita vontade de reler, não, tinha lido moleque de. Acho que isso saiu em. É da TV, né? Sim, sim, foi. E aí Muito empatado. chegou meu bonequinho do Conde Nefire. E aí eu, porra, vou até, vou ler de novo. Aí peguei online pra ler. E tão empolgante quanto. Eu lembro da empolgação da gente, ó, eu comentando da Batalha do Olimpo, né? Do ataque dos Vingadores ao Sim, sim, Olimpo. sim. Como aqui é legal. E isso aqui, e essa edição também me dá um sentimento parecido, assim, né? De estar curtindo mesmo, assim, que qualquer coisa pode acontecer ali. É um gibi muito mais inocente do que esse de hoje, né? Não tem essa profundidade, essas angústias que você Aventura, tem né? hoje. Mas é uma aventura bem escrita. Você viu o escopo da coisa assim acontecendo, a mansão sendo destruída, os Vingadores caindo um a um. E você fala, cacete, e agora? Como é que pode? Mesmo lendo hoje, né? Mesmo que a gente tenha a memória saudosista, mas resiste muito ao passar do tempo, porque a história em si é bem contada, bicho. De E novo, tem um lance. é Tem um como lance. essa do Se você Olimpo. olhar, se você for olhar, tem um lance na escrita dele que tem um diferencial para outros. Por exemplo, o Steven Englehart. Ele fez História dos Vingadores que se tornaram, né, bem conceituadas. Mas eu não sei se vocês concordam comigo. O Englehart, o Conway, outros, até o Bill Mantlo mesmo, eles escreviam algumas histórias que tinham certas coisas assim. Eu não sei se a palavra brega ou cafona é, seria mais adequada. Mas tinha umas coisas assim, não era bobo, mas eu não sei, não tinha assim um certo capricho. Nas histórias do Jim Shooter, você vê que elas eram mais enxutas. Ele tinha a ação, tinha aquela sequência de drama, da expectativa da luta e tudo mais, mas você tinha também, cada personagem brilhava um pouquinho assim com a caracterizaçãozinha mais específica. Aí tinha o humor, tinha o conflito dos personagens, que eu acho que foi até com ele, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi com ele que começou aquela tradição do Capitão e do Tony Stark, do Homem de Ferro, deles baterem testa, deles se desentenderem. Eu acho que foi na fase do Dick Shooter. Ele botava essa pimentazinha, esse molho. Aí tinha personagens que é, acabavam encontrando amizade um no outro, alguns se desentendiam, alguns se atraíam, tinha, claro, o romancezinho de praxe,
mas eu acho que ele soube fazer melhor do que os outros. Tanto é que a gente chegou até a discutir isso ano passado, eu e o Dãozinho. Eu não sei se vocês lembram, tem um usuário do Twitter, é o camarada Busk, eu acho que é isso, Camarade Busk, que é um Isso. fã de quadrinhos que ele mora na Suécia, acho que é isso. Ele postou outro dia que basicamente quem inventou e quem o fez com que os quadrinhos melhorassem no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi o Claremont, junto com o Byrne, fazendo com que os X-Men fossem mais do que simplesmente super-heróis lutando. Porque aí tinha coisas do cotidiano, tinha soap opera, né? Não sei se a pronúncia é essa, soap opera, mas ele quis dizer que o Claremont foi quem inventou isso. E eu já discordo. O Claremont pode ter feito o melhor disso, e se estendeu durante os anos 80 com os X-Men. Mas se você for olhar direitinho, o Jim Shooter já fazia isso. Porque Vingadores ele tem momentos de descontração, momentos de humor, momentos de drama, momentos de relações interpessoais e as lutas. Ele já fazia, não tão bem quanto o Claremont, mas ele já fazia isso, sim, nos Vingadores. É só um adendo aqui que os Vingadores dele não é só o Capitão e o Homem de Ferro que trocavam farpas, não, viu, bicho? É todo mundo. Eu e o. Eu brinco com o Ed Maio, né, amigo da gente, que os Vingagrossos, porque é uma grosseria atrás da outra. Os caras estavam sempre. Ah, sai daqui, diabo, porra. É. Se você lesse na saga de Korvac mesmo, que também é escrita por ele, né? Ele, o Michelini e uma série de outros escritores, porque não é a saga como são sagas hoje, a gente já falou isso de algumas vezes, né? Até no Sete Aguns, que a gente falou da saga Korvac. É uma mensal e é o que ia rendendo assim de plot ia sendo alongado, mais desenvolvido e tudo. E foi o caso com o Korvac. E é muito engraçado que é a história que os Vingadores pegam um ônibus, né? E ficam brigando lá entre eles por muito tempo. E tem uma hora que o Capitão América quer dar uma apagação até no Thor, né? Dizer assim, se você lesse direito os arquivos dos Vingadores, você sabia quem são esses caras, não sei o quê. Aliás, não, é o Thor que corrige o Magno que não sabe, né? E o Capitão América dá uma apagação. Chato pra cacete naquela época. Mas é bem do momento mesmo, né? Hoje em dia os heróis são todos mais conversadores, ou a forma de criar conflito é diferente, mas antigamente, meu amigo, o Fera dizia uma piadinha e tomava 10 patadas do Homem de Ferro, do Capitão América, da Vespa. Maurício, e eu acho que eu não lembrava disso, eu estou lembrando agora porque eu estou repassando aqui. A memória não é mais a mesma, né? A idade chegou. Foi ele que criou o Henry Peter Gish. Que é a ligação dos Vingadores por um tempão, né? Com Rapaz, eu não lembrava disso, governo bicho. Foi na saga de americano. Korvac. Enquanto estava se desenvolvendo a trama de Korvac, que aí você já nota também assim o quanto ele fazia coisa multifacetada e bem à vontade. Enquanto estava se formando aquela tempestade que seria a guerra contra o Korvac, tem alguma coisa para acontecer, aí ele bota uma coisa pé no chão. Um agente do governo que invadiu, rapaz, essa história agora que eu tô vendo aqui, tô lembrando, é a história que ele invadiu a mansão dos Vingadores e amarrou O o Gavião Arqueiro Jarvis. e o Gavião Arqueiro prende ele, né? Porque ele amarrou o Jarvis, e, foi até para mostrar que a Mansão dos Vingadores não tinha essa segurança que deveria ter, enquanto ao mesmo tempo teria equipamentos lá e informações que poderiam comprometer o mundo livre, né? Rapaz, é isso mesmo. Imagine, coisa bem sofisticada para a época, né? Mesmo para um gibizinho super-herói. É verdade. Bom, vamos falar então da carreira dele como editor, né? Sim. Que eu acho que, como eu falei antes, eu acho que talvez pelo que ele mais é conhecido, né? É óbvio, ele foi um escritor, fez todas essas histórias que vocês falaram, Guerras Secretas e tal, mas ele ficou bastante marcado como editor. E foi através da gestão dele que tiveram aquelas fases do Claremont e do Byrne nos X-Men, do Frank Miller no Demolidor, o do Byrne no Quarteto Fantástico, do Walt Simonson no Thor, do Roger Stern, né? Tudo isso foi sob a gestão do Jim Shooter. E se o pessoal reclama de comic shop hoje, né, do sistema que é
adotado lá nos Estados Unidos, ele foi o grande, talvez o grande incentivador desse sistema de venda direta, né? Porque ele foi que lançou a Cristal número 1, Dazzler número 1, que foi a heroína criada para a era disco, né? A mutante Cristal. E foi a primeira série que foi exclusivamente vendida em comic shop, né? Exclusivamente por venda direta, né? Então é outra contribuição do Jim Shooter para o mercado de quadrinhos, né? Americano. E além de tudo isso, ele foi o cara que bancou o New Universe, né? O novo universo da Marvel, né? Para comemorar os 25 anos da Marvel lá nos anos 80. Você lembra alguma coisa de novo universo ou dessas contribuições mais grandiosas dele como editor, Maurício? Eu passei batido na época do Novo Universo, confesso, não foi uma coisa que eu acompanhei. Só um adendo aqui, minha mãe que assim, não lê gibi, lia pra mim quando eu era mais novo, gostava muito de Disney, mas como eu não era muito fã de Disney, ela lia pra mim Turma da Mônica. Ela falava que gostava de uns gibis que saíam pela Globo aqui, do novo universo, Força Psy, principalmente Força Psy. Eu lembro dela falando que gostava do gibizinho de Força Psy. Ah, olha aí. Ela agradece, deve estar agradecendo também ao Jim Shooter pelas graças alcançadas nos gibizinhos. Não, eu passei batido realmente, como eu tava falando, pelo Novo Universo. Eu fui acompanhar muito tempo depois, por conta do Grunewald. Eu acho que na época que ele faleceu e tudo, que eu peguei o Quasar pra ler, que esse foi um personagem que eu gostei. E aí fui vendo, né? Ele vai pro Novo Universo, aí, opa, que novo universo é esse? Aí voltei pra ler mais coisas e tudo mais, aí descobri uma porrada de coisa da publicação dessa fase aí. E a ideia é dele mesmo, realmente, né? De refazer um universo Marvel, tipo assim, vamos repetir, a Marvel é tão boa que consegue fazer isso de novo e de novo e de novo. E é bacana aí. Esse novo universo tem várias histórias malucas, né? Por conta parece que é como dizer assim, fadado mesmo a ser uma maluquice, porque tem a história depois que porra, como é o nome dele? Que o Ellis, né, tenta refazer o novo universo, e aí ele perde tudo que tá no computador dele, e o Shooter mandou um bem feito aí na internet também. É um negócio bem feito. Tem a história dessa que o Shooter, tipo assim, tá vendo aí? Não era pra acontecer mesmo, bem feito, não me deixaram participar. E aí, logo, um tempo depois, né? Logo depois a DC chama ele, né? Pra voltar pra Legião dos Super-Heróis. Aí dá Rapaz, uma nem o Alamu com todas as suas macumbas conseguiu fazer uma vingança dessa, hein? Esse galo. O Shooter é foda, rapaz. Alguns personagens foram aproveitados, né? Ali na fase do Hickman. O Stigma, né? Aquele outro. Isso. Todos eles foram reaproveitados ali na fase do escritor favorito do Maurício nos Vingadores, do Hickman. Não, eu gosto do Hickman nos Vingadores, viu? Quem não gosta é o Luiz. Mas eu gosto sim. Eu tava falando do Hickman, do seu escritor favorito, Hickman, de uma maneira geral. Sim. Não, meu problema não é com o Hickman, meu problema é com a Siki Manzetti, né? Que se o Hickman escreveu aquela história, né? Se escrever uma lista de mercado, todo mundo vai achar genial, maravilhoso, não sei o quê. Tem método. Agora, nesse período. Assim. Falem. Não, digo, esse período dele como editor, eu acho que ocupou mais até do que mesmo, vamos dizer, o luto da morte dele, ou os sucessos dele. Enfim, até como roteirista, como esse que eu tô falando. É uma coisa incrível. Todo mundo, e outra, eu não sei se vocês notaram, pelo menos no Twitter, acho que 80% das postagens de pêsames ou de homenagens a ele já começava com apologia, com a desculpa. Apesar de tudo que ele fez de complicado, apesar de ser uma figura complicada, mesmo com, bicho, quase tudo é o seguinte, eu sei que ele fez merda, porém é incrível. É incrível, incrível, incrível. Tem a questão de exaltar e ressaltar o que ele fez como editor de positivo, que, sinceramente, tirando o grande boom da Marvel nos anos 60, quando Stan Lee e Jack Kirby, né, deflagraram, né, o ressurgimento da Marvel, Era de Prata. Tirando isso, eu acho que é a única fase realmente
memorável da Marvel, assim, em grande escala, foi com ele, como editor. Eu acredito que sim, porque depois da saída dele, eu não consigo ver, mesmo com os acertos que o Joe Quesada possa ter tido, mas não foi uma coisa que dá para dizer assim, talvez, chegando um pouquinho perto, mas não em termos de qualidade, mas em termos de organização, ficou legal ali, depois da Guerra Civil e até o final o começo da Era Heróica, que realmente ali foi tudo bem alinhado, ia de um evento para o outro, de uma maneira assim bem orgânica, dá para ver que tinha planejamento, mas ainda se falhava em termos de qualidade. Na fase dele, Demolidor, Thor do Walt Simonson, Uncanny X-Men do Claremont, aí Quarteto Fantástico do Byrne, mesmo com todos os problemas que eles tiveram, mas eu acho que o que o Byrne colheu de sucesso foi com o Jim Shooter no comando, na Marvel, né? Digamos na Marvel. Os grandes sucessos do Byrne, não sei se foi apesar de ou por conta dele, mas foi com o Shooter. E aí você tem o cara, ele fez maravilhas. Aí vai para aquilo que o Maurício falou. Por que é que hoje o cara morre e os erros dele, ou às vezes não é nem erros, é a fama, porque a gente há de convir. Se um diz uma coisa, outro diz outra, a gente não sabe exatamente quem está com a verdade. Tem os detratores dele, que foram muitos, agora tem muita gente que elogia. Tem o resultado do trabalho dele, que está a favor dele. A gente não sabe realmente o que aconteceu ali. Cada um que diz uma versão. Pode ser só a fama do cara, não sei. Mas por que está ocupando mais espaço até do que mesmo digamos, os pêsames e as homenagens, né? As falhas do cara. Ele, do mesmo jeito que ele colecionou sucesso, ele colecionou desafeto, né? Porque Steve Gerber, Marv Wolfman, Gene Colan, Doug Monte, principalmente o John Byrne, né? Foi alguns dos que tiveram tretas com ele e o próprio John Byrne fala que o Shooter ele foi exatamente o que a Marvel precisava, né? Ele veio no tempo certo e que a Marvel precisava, só que ele ficou tempo demais, né? E principalmente depois do Guerras Secretas, que foi um grande sucesso, né? Um grande sucesso comercial, ele achava que tudo tinha que ser do jeito dele, né? Então isso acabou desagradando boa parte dos criadores que trabalharam com ele, né? Porque ele acabou ficando, talvez, tempo demais, né? O Byrne fala isso, né? Em alguns locais, assim, acho que até no fórum dele mesmo, ele comenta uma coisa parecida, que é tipo, o Shooter chegou na hora certa, mas ficou tempo demais. E ele queria, a mania dele era ele consertar tudo. E depois que ele consertou tudo, ele resolveu reconsertar. E ele chega a sugerir em algum momento que ele e o editor da DC na época, não me recordo quem agora, O Dick Giordano. o Giordano, trocassem de lugar, né? Porque a da Marvel naquele momento precisaria de um Giordano e a DC precisaria de um shooter consertador das coisas. E isso é curioso, isso eu tenho uma sensação parecida, Joel, com isso, lendo assim, porque todo mundo fala, né? Ó, falam muito mal do cara, mas se não fosse ele, não teria essa indústria, né? Não teria muita coisa e tudo mais. E de fato, é o que eu falo, assim, muita gente hoje está conseguindo entender também, acho que existe esse verniz aí, né, depois que o cara morre não pode falar mal, mas eu acho que tem também uma coisa forte aí de colocar em perspectiva uma série de coisas, e entre essas coisas, assim, se ele foi mal em algum momento, foi um mal necessário, perdeu a mão, perdeu, mas também fez muito mais coisas boas do que coisas ruins, né? Não dá para dizer que foi como um 952. Tem coisa boa, mas tem muito mais coisa ruim em essência ali. Apesar de que tenha muito defensor hoje, mas o que o Shooter fez, eu acho que até um jeitinho Marvel de organizar a cronologia, né? É transformar em letra morta. Ninguém mais fala daquilo, né? Gwen puta, ninguém fala. Capitão América da Guerra da Coreia, ninguém fala mais, né? Não existe mais aquele Capitão América ali que lutou na Guerra da Coreia, né? Quando foi falar, não, o Grunwald amarrou ali, dizendo, não, aquele é um cara, um outro capitão que acreditava ser o Steve Rogers, aí voltou nesse arco agora e desamarrou a questão toda. O Byrne se valeu muito disso também, né? As páginas de amarração de cronologia que o Byrne fazia, que eu sou o fã número 1. Tem muito disso também, para justificar e fazer ali a história
do universo Marvel, as fichinhas lá da enciclopédia Marvel, né, que também saiu aqui, e ter uma cronologia coesa. A gente tá vendo aí nessa semana que a gente tá gravando, sair Capitão América 1 e o Chip Zdarsky agora disse que o Capitão América só foi descongelado depois do 11 de setembro. Precisa disso? Precisa ficar voltando para trás e ficar recontando tudo? Não é melhor seguir em frente e contar uma boa história? Se tivéssemos hoje, né? Eu vivo dizendo aí nos grupos que eu participo, volta de enxuta, porque se a gente tivesse mais editores com mão firme como ele, a gente não vê muita porcaria que a gente tá vendo hoje. Não que só tenha porcaria, mas tem coisa que você olha assim, deixaram isso passar, sabe? E um shooter da vida não pode deixar aí. Nesse ponto aí, o que me chama a atenção é o seguinte: brasileiros, estou falando agora dos leitores brasileiros. Quem leu Lendas nos anos 80 viu aquela cena, né, do personagem que é uma paródia do Stigma com a cara do Jim Shooter, né, que o John Byrne fez para tirar uma onda com a cara do Shooter. O leitor daquela época, ou quem leu nos anos 90, assim, pegou num sebo, ou tinha na coleção e leu, os leitores brasileiros que leram isso cresceram com a imagem de que, ih, rapaz, olha, o John Byrne lavou a roupa suja, quer dizer que o Jim Shooter era um tirano, era um arrogante, era um megalomaníaco. Esse bicho era errado. Ele deveria ser o tipo de chefe que era abusivo. Ele era, enfim, a gente cresceu com isso, né? A gente cresceu com essa imagem. Só que aí, como você mesmo falou aí, com a perspectiva e o distanciamento do tempo, depois que passou a raiva dos anos 80, o que é que o próprio John Byrne, que popularizou essa imagem negativa do Shooter em uma série da DC, o que é que ele passou a dizer do Shooter? Ele era, mas ó, na verdade, ele fez muita coisa boa e, na verdade, assim, o que ele fez é porque realmente precisava, tal. Se brincar, eu acho que daqui a mais alguns anos o John Byrne vai dizer, rapaz, ele estava certo e eu que estava errado, eu era muito... bicho, pode ser isso. Eu não estou dizendo que eu não sei, eu não estava lá. Mas se o próprio cara que popularizou pra gente aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos não. Lá eu acredito que tinha os fanzines, tinha outros roteiristas ou desenhistas que devem ter exposto suas opiniões sobre o Jim Shooter. Lá deve ser uma coisa diferente, lógico. Aqui a gente só teve o Byrne. Ele que passou um lado pra gente na época. E passou isso, ele estava com uma raiva tão desgraçada do Shooter que ele conseguiu fazer uma sequência do Guy Gardner enfrentando o Jim Shooter. E foi aprovado pela DC, colocaram lá. Eu acho que deve ter tido gente comprando aquela edição de lendas só por causa disso, na época. Aí, aqui no Brasil a gente só teve essa visão. Só que o próprio cara que fez essa visão, depois ele já tá dizendo, foi, mas não foi tanto assim não. Na verdade, enfim, eu acho Eu que... só acho que a única falha do seu raciocínio aí é que o Bernie nunca admitia que estava errado em nada. Mas ele reconheceu os méritos do Shooter bem depois, não é isso? Ah, sim, sim, sem dúvida. Porque ele não ia admitir isso na época que ele fez isso em Lendas. Ele só queria detonar o cara. Tempos depois ele admitiu que o cara tinha seus méritos. Ó, aí o que é que eu penso disso aí? Na verdade é como, vamos dizer, o pai e a mãe em casa, o diretor da escola, ou quem está no comando de alguma coisa, tem a responsabilidade de botar ordem. E acaba sendo chato. Eu acho que o Jim Shooter, ele incorporou e não se importou de estar fazendo o papel de ser o chato. Agora, eu ouvi falar também que ele foi um cara que, até, de certa forma, ele lutou por alguns direitos dos roteiristas e dos desenhistas, dos artistas, das equipes criativas. Ele, por exemplo, eu lembro parece que foi o próprio Claremont que falou disso, que estava tendo um problema lá e precisava viajar para a Europa para fazer uma divulgação de X-Men, alguma coisa assim, e o pessoal do financeiro da Marvel não queria liberar. Aí o Shooter foi que subiu lá em cima, deu uns gritos no povo e tal, com aquela delicadeza que dizem que ele tinha, e conseguiu resolver. Então, talvez ele fosse o... Você sabe aquela velha expressão, né? O remédio para um doido é outro. Tem que ter alguém que dá de doido para resolver. Então, talvez ele tenha sido o maluco, né, do momento. Bem lembrado, viu, Joel? O Shooter brigou muito pela acreditação de autores, né? Nas capas e logo nas primeiras páginas. Um sistema de participação de lucros, né? De royalties ali por vendas maiores. Foi ele ou foi o Oi? Neil Adams? A devolução de originais de arte foi ele ou o Neil Adams? Ele implementou na Marvel a devolução. Eu ia chegar nesse ponto aí. A devolução criou um setor
no qual até anos depois o Dan Slott foi trabalhar, né? E ele implementou esse setor de devolução. Ele ligava pros caras e dizia, ó, vem buscar sua arte, isso aqui. O Kirby recebeu muita coisa, mas foi uma briga do Adams, de fato. E ele que implementou dentro da Marvel, né? E o selo Epic Comics também, né? O filhote dele. Os gibis mais autorais ali, Dead Star, Moon Shadow, muita coisa saiu em graphic novel, é, em formato mais autoral por conta dele. Ele teve também acho que Deus Ama, Homem Mata saiu por conta dele, né? Naquele formato ali de luxo e tudo mais, com aquela colorização diferente. Então, ele pensava nesses produtos diferentes, né? Ele tinha essa coisa. O líder se afasta, né? Da equipe em alguns momentos. Ele não pode ser um da galera, porque às vezes ele puxa ele. Aí a galera que. Eu lembro de um ano mesmo que meu primeiro ano como coordenador de escritório. Não me chamaram para amigo secreto do escritório. E foi aí que eu entendi, ó. Você quer ser chefe, você é amigo da galera e tudo mais. Mas não é a mesma coisa, bicho. Você tem que ter pela natureza do seu papel ali esse distanciamento. É o que o Joel disse aí, né? Ele teve que ser o cara chato. Ele é o cara que diz não, ele é o cara que explica que não pode. Ele pega o que o financeiro disse, né? O que o administrativo disse lá e passa para a equipe criativa dizendo assim, olha, isso aqui dá, isso aqui não dá. E ele sai muitas vezes com a fama. Ele é muito rígido mesmo, né? Um ríspido até. E é um cara alto. Você pega qualquer foto dele, você vê que ele é o mais alto da foto. E É a um cara armário dele? passando. Ei, e a cara dele? Ele tinha aquela pele de pizza, né? Não, Cheia de espinha. a cara dele é alguma coisa entre o Frankenstein e algum desenho do Kirby. E o Leonardo Nimoy naquela época. Aquela sobrancelha grossa, aquela mala encarado. Ele tem a cara mesmo de. O Sr. Hitfield, pronto. O Sr. Hitfield do Família do Nosso. Ele parece é um tipo que é muito comum aqui no Nordeste, né? Aqueles coroa grandão, assim, parecendo um armário com a cara fechada. Tipo o Clint Eastwood em Gatorino também, né? Aquela cara parecendo que é esculpida de madeira. Eu visualizei ele agora na salinha chamando John Byrne. John Byrne, sua besta. Tipo o Hitfield com o Dino. Eita. Tô ainda aqui lembrando. Dinossauro! Sua besta. É que ele faz sua besta. Mas, ó, aí o que é que a gente pode. Eu não sei hoje, com a distância do tempo. E, assim, como eu falei pra vocês, começou a pipocar muita entrevista. Eu comecei a assistir vários vídeos no YouTube, ler algumas coisas também. No MBB, um usuário lá do MBB, no tópico de pêsames, né, de artistas que faleceram, ele botou lá Jim Shooter, o anjinho que conseguiu detonar a primeira tentativa de fazer Vingadores e Liga da Justiça do Pérez. Ah, tá. Aí eu achei até curioso isso. Eu nem lembrava disso. Aí fui pesquisar. Dando uma pesquisa rápida, eu encontrei a versão da coisa. A versão diz que realmente o Jim Shooter ele botou o pé na porta, ou o pé na parede, não sei como queiram, e ele foi um dos fatores que impediu que acontecesse. Vingadores e Liga na época. Mas por quê? O primeiro roteiro, feito pelo Jerry Conway, na hora que bateu na mão dele, ele rejeitou. Que disse que não estava nem reconhecendo, porque eles conheciam o trabalho do Conway e não imaginava como é que o Conway estava escrevendo aquilo ali. Aí tiveram algumas mudanças. O que criou um problema maior ainda é que a DC, por conta própria, o Dick Giordano, mandou o Pérez desenhar. O Pérez desenhou 23 páginas, que estão até hoje em preto e branco, online aí, quem quiser pode encontrar. E o Shooter diz, olha, tinha coisas ali que eram absurdas. Se eles queriam descaracterizar os personagens deles, da DC, tudo bem. Mas os meus não. Ele tem até isso, os meus não. E aí é onde você vê, o cara, ele não era só o editor top que estava lá em cima. Ele agia quase como se fosse um editor de uma mensalzinha. Quando ele viu o roteiro, ele barrou algumas coisas. Aí eu fui dar uma olhada, pesquisei um pouquinho mais e encontrei o roteiro mesmo, o roteiro digitado pelo Jerry Conway. Só para vocês terem ideia, tem duas coisas lá que são realmente absurdas. Ele tinha falado isso e eu eu quase não acreditei, mas quando eu vi lá, tá lá, Jerry Conway e tá lá. Eu não sei se a gente vai poder colocar esse link na postagem do podcast, Marquito, se puder, eu mando o link para você. Manda Mas que a gente coloca. uma das coisas mais que me chocou na época, tem uma parte em que os três Vingadores vão para o espaço, aí viajam no espaço-tempo. Eles vão parar 800 anos atrás no planeta que é descrito como o planeta natal dos Krees, a raça Kree, né, o Império Kree.
Os Vingadores que vão pra lá, Visão, Fera e a Mônica Rambeau, que na época era Capitã Marvel. No roteiro tá lá explícito. Mônica Rambeau fica em êxtase, fica assim, atordoada, porque para ela é praticamente uma experiência religiosa ela estar no planeta de seus antepassados, dos seus ancestrais. Se você, caro ouvinte, conhece um tiquinho da história da Capitã Marvel, a Mônica Rambeau, a capitã que chegou a ser líder dos Vingadores nos anos 80, ela era uma mulher normal que sofreu um acidente e ganhou poderes. Ela não tinha nada, nada, nenhum vínculo com os Kree. E até hoje ela não tem. A Carol Danvers é que teve um retcon, já agora dos anos 2010 para cá, que vinculou a origem dela com ela seria meio humana, meio Kree. A Mônica Rambeau nunca teve isso. E o Jerry Conway colocou isso na história dos Vingadores. O Shooter, quando viu isso, disse: não, ei, não, isso aí não pode não, tá errado, ela não tem nada a ver com isso não. O Conway, pelo que se pressupõe, ele viu o nome Capitã Marvel e disse: não, ela deve ser a mesma coisa do Marvel, que era o primeiro Capitão Marvel, ela deve ser uma Kree. Ou seja, o cara chutou do nada. Como é que o Shooter ia autorizar isso? E a outra coisa que ele disse: não, tudo bem, essa daí ele disse que pediu para que modificasse porque não fazia sentido para o personagem, embora o personagem não fosse da Marvel, Superman. Em outra dessas viagens no espaço, durante Liga e Vingadores, o Superman vai parar na nave do Galactus, no passado. E durante uma luta com o Thor, dentro da nave, ele vê um equipamento do Galactus. Nesse equipamento tem um tipo de rastreador com a lista de planetas que o Galactus vai. É como se fosse assim o cardápio do Galactus. Semana que vem eu vou comer o planeta tal, na outra semana eu como outro. Ele já tem uma listinha lá da nutricionista dele. Nessa lista, o próximo planeta seria Krypton. E aí, o Superman, num momento assim de desespero, de angústia, ele usa a visão de calor, a visão de raio-x, agora me esqueci, atinge o equipamento do Galactus e faz com que Krypton desça na lista, vá lá pro final da lista. Ele bota um ou vários planetas na frente de Krypton para ser devorados primeiro. Assim, poderia ser, talvez se fosse o Superman do Henry Cavill, que é do Snyder, ou talvez esse Superman agora que vai aparecer do James Gunn, que tá meio estranhozinho. Mas quem é que conseguiria imaginar o Superman fazendo uma coisa dessa? Tirando Krypton da lista de guloseimas do Galactus e condenando outro planeta no lugar. Não precisava nem ter isso na história. Não precisava. Tava lá. Então, o Shooter barrou por isso. Então, esse tipo de coisa que, para mim, tem mostrado que o que falavam dele ser controlador demais, bom, parece que ele tinha razão. O Shooter é um editor mesmo, né? Os gibis passavam por ele. E ele reclamava dessa questão da cronologia, ele é meio mão de ferro com a cronologia. E ele exigia mudanças, né? Seja de arte, ele mandava o desenho voltar, né? As páginas voltarem para ser refeitas. Guerras Secretas ia ser desenhado pelo Salvo Sema, né? Já até algum tempo aí aparecia na internet as páginas iniciais, o Sema desenhou. Dois. Eu acho que é um mesmo, não? Não, não é a dois. É a dois que É botaram mil. É verdade. É isso mesmo. E o Shooter não gostou, né? Aquilo que ele queria. O Shooter, de novo, né? Lembrando aqui esse texto de Transformers, ou ele deu para o Daniel New escrever, porque achava o Daniel New um cara muito erudito, muito inteligente na forma de amarrar as coisas e tudo mais. E quando ele recebeu a proposta do O'Neill, ele disse assim: isso aqui tá uma merda. E jogou tudo fora. Você dizer que o Daniel O'Neill escreveu uma merda poucos teriam essa coragem, né? E ele teve isso. E tem a história clássica também, essa já é contada e recontada aí, né, da morte da Fênix, né? Que a princípio ele queria que a Fênix se tornasse uma vilã de vez. E o Claremont queria redimir a Fênix no final. Só que por conta do que o próprio Byrne desenhou, né? Não estava no roteiro, o Byrne vai lá e desenha ela destruindo um sistema solar inteiro e tudo mais. O Shooter diz: ó, nem ser vilã para sempre então, mas também nada de redenção. Vamos seguir o caminho do meio aqui e ela morre. Porque não tinha como você redimir voltar a ser heroína, né? Depois daquilo tudo que ela teria matado de gente, né? A não ser que veio a história depois, e o Buzzer que deu a ideia também, enfim. Já entrando no campo de especulação dela usar a saída básica, né? Dos quadrinhos de ser a Fênix ser a possessão que possui os seres e ela não ter culpa nenhuma disso. Mas assim,
que bom, né? E você imagina a Fênix aprontar tudo e. Ah, não, deixa aí, senão o Claremont fica chateadinho e larga o título. Porra, não é. Não tem nenhum menino aqui, né? O menino, o mais menino foi ele. Inclusive, já dei uma pesquisada aqui. Além do shooter, né? Com 13, 14 anos, entrou aí na indústria de quadrinhos. O cara com a idade mais próxima a entrar na indústria que ele foi o Rob Liefeld, com Olha aí. 19 anos. Sim, mas convenhamos, né? O Rob Liefeld, eu acho que da idade em que ele entrou para hoje, ele não amadureceu muito, ele deve estar quase com a mesma idade, né? Emocional e mentalmente. Desculpem os fãs. Eu gosto até do Liefeld, eu acho que pela cara de pau dele, mas o bicho é doido. Bom, eu acho que é isso, né? Falamos um bocado da carreira do Jim Shooter, tudo de bom e tudo de controverso que ele fez na carreira. E certamente, eu acho que você gostando ou não dele, gostando ou não das histórias que ele fez, ou da mão pesada editorial que ele teve, você não pode negar que ele foi um dos caras mais importantes que essa indústria vital já teve, né? Pelo menos dos quadrinhos norte-americanos, certamente ele foi um dos grandes expoentes da indústria mesmo, né? Nem vai além da parte da arte, daquela parte romântica. Ele fez muito pelo negócio, né? De quadrinhos. Então, eu acho que isso a gente não pode negar, que ele foi um cara extremamente importante para os quadrinhos como a gente conhece os quadrinhos hoje, né? Ele é tão importante para os quadrinhos, bicho, que ele garantiu para a Marvel uma das formas mais fáceis da Marvel ganhar dinheiro, inclusive gastando menos tinta, eu acredito, que foi a história do simbionte, né, do uniforme negro do Aranha. Além de ter surgido em Guerras Secretas, que ele fez, esses dias agora também, em um dos vídeos, eu vi um relato dele mesmo, ele falando que quando o uniforme negro estreou no Guerras Secretas, e aí começou a se popularizar na mensal do Aranha, ele foi chamado no andar de cima da Marvel pelo pessoal do licenciamento. Eu acredito, eu não sei, o licenciamento, Maurício, ele está ligado diretamente ao marketing ou é um departamento à parte? Licenciamento, de regra, cuida de produtos derivados, né? Que licencia desenho, boneco, Aí ele livros. disse Assim. que o pessoal do licenciamento chamou ele e começou a esbravejar, esporrar em cima dele. Como é que ele fazia uma loucura daquela? Que o uniforme do Homem-Aranha, que era um dos personagens mais licenciados e mais lucrativos da Marvel, ele inventou de botar um uniforme preto, que aí ia ser uma loucura, como é que ia ser no resto do mundo, como é que eles iam licenciar o personagem fora dos Estados Unidos, ia confundir o povo, e isso ia prejudicar as vendas de uniforme azul nos produtos, de lancheira, de camiseta, tudo, 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 tudo. E ele disse, não, vai ser assim. E aí ficou aquela luta, ele conseguiu, ele bateu o pé e segurou o uniforme negro. Não apenas se tornou um uniforme icônico do Aranha, como, décadas depois, gerou o quê? O maledito Venom. Ou seja, se ele não tivesse batido o pé, se ele tivesse deixado o pessoal do licenciamento conduzir a coisa, o uniforme negro teria sumido igual, sei lá, aquele uniforme do Aranha com o saco de papel na cabeça do mercadinho. O Uma comédia. Homem-Vergonha. Que o Tom DeFalco fez, né, com o Ron Francis. Ele bateu o pé, segurou. Os caras queriam, assim, olha, esquece essa porcaria aí, cancela e ignora o que não existiu nunca mais. Ele bateu o pé e segurou. Tempos depois, poucos meses depois, estava sendo uma das coisas mais pedidas pela quem comprava, né, os produtos licenciados da Marvel no mundo todo, o uniforme negro do Aranha. Ou seja, cara, ele tinha essa questão dele ser, vamos dizer, intransigente. Mas, pelo que a gente percebe, ele tinha um pé na criativo, porque ele respeitava os personagens, ele queria ver histórias que faziam sentido, e o outro pé dele era em negócios, ele era um cara de negócios, ele era um cara que realmente que nem ele fala nessas entrevistas, eu dei muito dinheiro para a Marvel. E a Marvel está até hoje lucrando com muita coisa que ele fez, né? É verdade. Você, mais alguma coisa para acrescentar, Maurício? Não, eu percebi que meu assunto acabou quando eu comecei a falar do Rob Liefeld, então não vamos É melhor parar, né? não vamos estragar esse belo Maurício, programa. você jogou uma pá de Liefeld no caixão do Shooter. Então é isso, pessoal. Espero que demoremos mais um pouco, muito mais, para a gente fazer um novo
pilha saudoso, né? Para pelo menos que demore mais do que o que demorou entre o último, que foi o do Peter David, e esse. Espero que demore um pouco mais e é isso. O controverso, mas nunca despercebido. Esse foi o legado do Jim Shooter para os quadrinhos, para a indústria de quadrinhos de uma maneira geral. E é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br